Eu não queria isso, eu não tinha liberdade, tá? Eu não tinha liberdade financeira. Então, pra mim, a IA, ela tá no presente, com certeza. Num local muito humilde, uma família muito humilde. Tive esse direcionamento, eu fui sozinho por mim, esse é o win total. Foi em uma madrugada que a virada de chave chegou para esse player. E se eu juntasse a IA com uma oferta avassaladora? Foi a pergunta que fez a sua mente expandir e construir sua primeira oferta validada. A escala da operação desse player veio da sua visão inovadora ao enxergar o potencial da IA quando o mercado ainda não tinha entendido toda a sua força. Preparadas? Conheça nosso player revelação de julho, Vinícius, ou melhor, Tuca. Tuca, seja muito bem-vindo ao TM News. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, você e toda a equipe. Tenho certeza que toda a minha comunidade, principalmente essa galera firmeza que tá lá dentro, tá assistindo. E, enfim, é um prazer. Vamos soltar o ouro pra essa rapaziada. Bora. E, cara, pra gente começar a falar da sua história, então, você contou pra gente que você entrou no digital quando você mesmo caiu no funil, foi isso? Exatamente, Márcio. Eu tinha 15 anos, pra falar a verdade. E assim como todo topo de funil, eu caí num funil de um curso de vender curso, que basicamente eu era um e-book na época que ensinava a vender ele mesmo. Enfim, eu caí nesse funil e cara, é uma coisa a se pensar de forma negativa, porém, comigo foi o oposto. Eu entrei dentro desse funil, eu caí nesse funil, fiz algumas vendas, mas por pressão talvez social, familiar, eu prossegui o caminho comum de toda pessoa da minha idade, de todo jovem da minha idade. Então eu basicamente continuei trabalhando, estudando e meio que desisti dessa ideia do digital, né? Pessoas próximas a mim fizeram eu desistir e beleza, isso foi triste. Esse momento foi um cenário triste. Porém, esse funil que eu caí, basicamente acendeu na minha mente, dentro de mim, uma pequena chama. Uma chama que eu já tinha vontade sempre de vencer, né? Querendo ou não, eu vim de um local muito humilde, de uma família muito humilde, então eu sempre tive essa vontade de vencer, de melhorar a minha vida, conseguir ajudar as pessoas próximas a mim. Então, basicamente, esse funil, como eu falei, foi algo negativo, só que lá, depois, alguns anos, isso foi muito bom, porque aí sim eu decidi focar no digital, né? Ali com 19 anos eu decidi focar totalmente. E foi por conta, né, dessa chama que ainda estava acesa dentro de mim e depois eu consegui fazer ela crescer cada vez mais. Cara, e apesar de ter caído ali primeiro no funil, de topo de funil mesmo, né? O que te fez não desistir do digital, tentar de novo ali? Como que foi a história de você entrando no digital pela segunda vez e agora dando certo? Cara, pra falar a verdade, você cair nesse funil, como eu caí, você de certa forma já meio que desacredita, né? É a primeira impressão que você tem, porém, não foi isso que aconteceu comigo. Então, essa segunda tentativa, que foi a que deu certo no digital, eu já era um pouco mais velho, então eu tinha 19 anos. E foi onde foi a virada de chave, né? Ao decorrer desse tempo, entre essa primeira tentativa aos 15 anos, né? Esses anos que se passaram, como eu falei, eu trabalhei, estudei, né? Em trabalhos comuns, né? Eu já trabalhei em pizzaria, já trabalhei em posto de combustível, já fiz entrega de moto, enfim, coisas que a maioria dos jovens da minha idade fazem, né? Porém, no meu último trabalho CLT, quando eu tinha essa idade, né, esses 19 anos, mesmo eu já estando num trabalho que teoricamente era o que eu gostava de fazer, eu era vendedor, sempre fui muito bom nisso, nesse ponto, né, na questão das vendas, mas, cara, não era o que eu queria pra mim, né? Então eu ganhava ali ok, pra minha realidade, mesmo sendo muito pouco, mas pra minha realidade era ok, né? Já era mais do que eu conseguia antes, porém, mesmo assim, eu não queria isso, eu não tinha liberdade, tá? Eu não tinha liberdade financeira, eu não tinha liberdade geográfica, eu não tinha liberdade de tempo, tá? Então era algo que eu não queria. E foi nesse momento que eu decidi dar all-in. E para falar a verdade, muitos mentorados meus, inclusive, dão esse all-in, né? Dão esse all-in, entram ali no digital de cabeça e dão certo, né? A grande maioria dá muito certo, só que para eles é mais fácil, eles têm um certo direcionamento, né? Como a gente estava conversando. Eu não tive esse direcionamento, eu fui sozinho por mim, dei esse all-in total, não tinha estrutura validada para rodar, tive que testar muita coisa, enfim, né? Então eu dei esse all-in e foi isso que foi virar de chave. Tudo mudou a partir desse momento. Hoje em dia eu já melhorei muito a minha vida, melhorei muito a vida de pessoas próximas a mim, que como a gente conversou anteriormente, era esse o meu objetivo. Que bom, então, que você não desistiu. Eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo vai se identificar com a sua história também, né? Porque já passaram por momentos assim, de ter que dar all-in mesmo, queimar as pontes para começar no digital. E agora, entrando mais na parte business mesmo, né? Você comentou que trabalha com IA, né? Trabalha bastante com isso. E, na verdade, você já viu o potencial da IA lá no início, quando nem tava tanto no hype. Como que foi isso? Como que você percebeu que ali morava uma grande oportunidade? Exatamente, Márcio. Como eu comentei, essa segunda tentativa dentro do digital
foi a que deu certo, porém, mesmo sendo ela que deu certo, teve um caminho, teve alguns meses ali. Sim, exatamente, Márcio, pra te falar a verdade, mesmo eu dando certo nessa segunda tentativa, foi muito difícil esse caminho, desde de você sair do CLT, sair daquela vida comum que todo mundo tem, para tentar virar o jogo, né? Viver da internet, trabalhar de onde você quiser, enfim. Né? Então teve um período muito difícil, foram alguns meses ali que eu saí do CLT, né, com um certo valor e foquei no digital. E aí, em certo momento, como a gente até brincou anteriormente, eu como um bom topo de funil, né, como a gente brincou, eu estava buscando, de certa forma, né, o que rodar, alguma oferta, algo validado, e obviamente é muito difícil você encontrar assim, à toa, de graça na internet, óbvio que não. Você tem que construir, tem que ter alguém que já tem esse direcionamento para te dar. Então eu estava na época, era até um grupo de Facebook, na época, hoje em dia eu tenho um Discord muito grande, ele é uma comunidade muito engajada ali dentro, mas na época era Facebook, então eu estava lá dentro de um grupo aleatório, bem aleatório mesmo, e eu vi a galera falando sobre isso, né? Falando sobre IA e tal. E também num grupo parecido, eu vi uma outra galera falando sobre rodar modelos, né? Rodar modelos trabalha dentro do nicho hot, que é o mercado que eu trabalho atualmente. E aí, eu, assim, do contrário, né? Ao contrário do que a galera pensa hoje em dia, eu não via a IA como uma nova onda, como algo passageiro. Eu via ali, eu tive uma visão técnica daquilo como algo realmente que fosse o futuro. Então, para mim, a IA, ela tá no presente, com certeza, mas ela é o futuro, acima disso. Então, eu vi como eu tive uma visão técnica como se fosse uma nova tecnologia, vamos dizer assim, uma nova internet, entre aspas. Algo totalmente novo que iria abrir muitos caminhos, né, em vários sentidos, em vários negócios, inclusive no meu. Eu falei, eu tava nesse exato momento, nessa época, eu tava sem grana, eu tava bem zerado de grana. Tava muito difícil, tava quase desistindo novamente, quase tentando achar um emprego comum, mas eu falei, não vou, dessa vez eu não vou desistir, eu vou alcançar o que eu quero, eu vou vencer. E foi nesse momento, né, que eu encontrei essa galera falando sobre isso, que eu pensei, né, em criar, né, uma oferta, criar algo, um produto que utilizasse isso de certa forma. E foi exatamente o que eu fiz, né? Então, como eu falei hoje, todo mundo da comunidade sabe que a nossa operação é focada totalmente dentro do nicho hot. E basicamente o que eu fiz foi isso. Foi, né, pegar um nicho absurdo, um nicho que a gente não sabe quando começou e não sabe quando vai ter fim, juntamente com a IA, que na época era algo novo, tinha muita pouca coisa. Tinha um ChatGPT ali, hoje em dia a gente já tem muita coisa, né? Tem o Cloud, tem a gente, tem o Work, enfim. Mas na época não tinha quase nada disso. Então, basicamente, eu peguei, né, esse mercado antigo, que é o nicho hot, que é um mercado gigantesco, absurdo, né? E juntei com a IA, que é um mercado que não tem fim, só tá começando e não tem fim. Então, foi essa a virada de chave, né? Eu acho que foi esse insight que eu tive de que a IA não era simplesmente uma onda passageira igual todas as outras, igual a PLR, etc. Que era realmente um negócio, uma forma de criar negócios, otimizar negócios, e vai ser isso cada vez mais. Entendi. Então acho que dá pra dizer que você, em vez de ficar só no superficial, né, só no hype ali da galera, você fez uma análise profunda, viu as possibilidades de negócio a longo prazo que dava pra fazer e investiu nisso. Exatamente. Então, como eu falei, a IA, ela tá aqui pra possibilitar tanto você criar um negócio. Hoje em dia a galera cria muito SaaS e etc. Mas, por exemplo, na nossa operação a gente usa muita geração de imagens, muitos fluxos, né? Então, geração de vídeo, então ela ajuda nisso, já tá muito perfeita nisso. Nesse momento que a gente tá, né, fazendo aqui esse podcast, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos vai estar muito mais absurdo. Essa parada, esse crescimento gigantesco e acelerado da IA é algo realmente incrível, inacreditável. E como você falou, esse é inclusive um dos maiores diferenciais da sua operação, né? Então, aproveitando que você é assim, um especialista em IA, queria até perguntar para você como que você enxerga hoje, né, e para o futuro, o uso da IA para as operações do digital em específico, né? Principalmente o cloud ali, como que isso está sendo importante e vai ser importante para o pessoal do digital usar cada vez mais. Sim. O cloud, inclusive, foi implementado dentro da Ultimify, né? Isso é incrível, eu testei, achei muito legal, muito bom. E tem muitas funções ali que podem otimizar. E eu acho que vai seguir exatamente por esse caminho. Otimização de processos, né? Além da criação, né? Então, quando você já criou, você pode criar tudo com IA. Mas otimização de processos, né? A questão ali, falando de business mesmo, muitos negócios aí já estão diminuindo a carga, né? De pessoas, né? A carga de funcionários e substituindo tudo por IA. E isso reduz o custo muito, né? O custo vai lá para baixo, né? O custo operacional e, consecutivamente, ali, o seu ROI vai lá no talo. Então, eu acho que a IA
ela vai ajudar muito nisso futuramente, tanto na criação de novos negócios, né, quanto principalmente na otimização de processos. Quem não estiver usando IA tá atrasado. Para trás, com certeza, com certeza. Todo mundo que está na comunidade sabe, todo mundo faz grana com IA e com certeza essa grana e principalmente esse mercado, né, esse é uma forma de negócio, vai aumentar cada vez mais. Então, como a gente estava até comentando ali com o Márcio, a IA ela é o futuro sim, né? Até eu comentei isso, eu gosto sempre de falar isso, mas o que muita gente não vê é que a IA ela é o presente. Então ela já está funcionando, é agora, você pode otimizar processo, você pode acelerar a sua operação, você pode escalar a sua operação com IA. Então se você, né, não está utilizando, não está em nenhum tipo de processo, em nenhum ponto do processo da sua operação, com certeza você vai ficar para trás. Perfeito, cara. E por último, aquela pergunta que é sempre de player para player, que é quando o Tuca de agora conversa com o Tuca lá do passado, que estava começando, que errou ali na primeira vez no digital, teve que começar de novo, teve que superar. E até aproveitando também que o pessoal que tá assistindo a gente pode estar passando por um momento parecido, né? Tá começando, iniciando, superando desafios. Então, que dica que você daria para acelerar esse processo e para ajudar também quem tá assistindo hoje? Márcio, eu tenho várias dicas, né? Lá quem tá dentro da minha comunidade sabe, porém tem que acessar a mentoria, não tem como. Brincadeiras à parte, gente, a dica que eu tenho, aliás, tenho várias, como eu falei, mas a principal, que foi algo que eu não tive, é colar em quem já tá onde você quer chegar. Então, basicamente, o meu processo, né, tanto a primeira tentativa no digital quanto a segunda, principalmente a segunda, foi um processo muito solitário. Então, a dica que eu dou, que é algo que inclusive eu não tive, é colar em pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Então, o meu processo, né, desde da saída do CLT, saída da vida comum, até a ascensão, até a vitória, foi muito difícil. Então, foi um processo doloroso e a palavra que eu tenho para definir ele foi um processo solitário, né? Já falando de algo mais humano, mais sentimental, foi isso. Foi um processo muito solitário. Então eu não tive um direcionamento, não tive uma pessoa, não tive um mentor, não tive uma ajuda que me colocasse para cima de forma mais rápida, que encurtasse esse processo doloroso, né, e triste. Então, se tem uma dica que eu dou, é colhem em pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Esse é um segredo que vai encurtar a sua caminhada muito rápido, vai deixar a sua caminhada muito mais rápida. Todo esse processo, essa dificuldade, né, vai ficar muito mais curta e com certeza você vai chegar nessa ascensão, como eu falei, nessa vitória de forma muito mais rápida. Excelente, irmão. Então gravem bem essa dica, pessoal. De fato, se cercar das pessoas certas faz toda a diferença. E nada melhor, Tuca, do que agora a gente agradecer esse momento que você veio aqui, né? Aceitou compartilhar um pouco da sua história com o pessoal, que eu tenho certeza que vai agregar bastante, do que celebrar te entregando uma premiação de Player Revelação UTMFi. Pô, obrigado, Márcio. Que prazer, é uma honra, né? Essa plataforma que otimiza e ajuda tanto o meu dia a dia. Então, com certeza, né, otimiza e ajuda também a vida dos meus mentorados. Inclusive, quero fazer um gancho de agradecer todo mundo que está na minha comunidade, né, principalmente quem está dentro da minha mentoria. Eu tenho centenas de mentorados, né, que todo dia, diariamente, né, aplicam o que eu ensino, aplicam a IA, aplicam dentro do nosso mercado e fazem muita grana. Então, obrigado a todos, obrigado a todo mundo da comunidade, a todo mundo que me ajuda. Tenho sócios maravilhosos ao meu lado, tenho o Ita, tenho o Caio, então um abraço para eles também. Então é isso, rapaziada, como eu comentei anteriormente, a IA, ela não é só o futuro, como ela é o presente. Então bora pra cima que tem muita coisa pra gente conquistar nesse mercado. E esse foi o bate-papo com o Player Revelação de julho, pessoal. As redes sociais do Tuca estão na nossa descrição para que vocês possam acompanhar ainda mais de perto esse cara que vai revolucionar o mercado. Então obrigado por estarem nessa jornada com a gente. E o restante, vocês já sabem, né? Quem domina o game, cola com a UTMFi. Nos vemos no próximo mês e mete marcha!